Olá, me chamo Juan Carlos Figueira Simões, faço parte do 8º período do curso de Fisioterapia no Centro Universitário de João Pessoa, UniP, e juntamente a mim, neste trabalho, está Eduarda Tássia de Oliveira Figueiredo e Miriam Lúcia da Nóbrega Carneiro, sendo a última citada como a nossa orientadora neste trabalho, intitulado A Funcional Electrical Stimulation como fator susceptível no controle da hipertonia em pacientes com disfunções neurológicas, um relato de experiência acadêmico. A área temática deste trabalho é reabilitação neurofuncional e aprendizagem motora e temos como objetivo relatar uma experiência acadêmica vivenciada no estágio de gerontologia do Centro Universitário de João Pessoa. Neste trabalho vamos trazer um pouquinho para vocês sobre o que é que a gente percebeu nesse paciente, o que esse paciente era acometido, quais eram os principais sintomas clínicos que ele apresentava no início da sua avaliação e como ele chegou ao final, quais foram os benefícios que o fez, essa electrical stimulation ocasionou nesse paciente. Então vamos entender um pouquinho sobre. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o acidente vascular encefálico refere-se a um distúrbio de alto desenvolvimento de sinais clínicos focais e globais em nosso sistema nervoso central, e ele pode trazer, dependendo da sua localidade, diversos tipos de consequências neurológicas diferentes. E uma dessas consequências neurológicas mais comuns que a gente pode trazer e que é o grande potencial deste trabalho é a espasticidade. A espasticidade ela é caracterizada por ser uma alteração motora, sendo marcada pelo aumento do tônus muscular após um alongamento passivo, o que também tem direta relação com a velocidade na qual esse alongamento muscular é realizado. O momento da gente realmente avaliar esse paciente é a gente pegando o membro dele e fazendo um movimento de alongamento passivo. Quando a gente tiver esse reflexo de estiramento rápido, a gente vai perceber que ele vai ter uma rigidez. Isso é a espasticidade, ou também caracterizada como a hipertonia. Literaturas nos mostram, tanto as mais recentes quanto as mais antigas, que a estimulação elétrica funcional, ou a Functional Electrical Stimulation, do inglês, ela é uma grande potencial de ação nesses pacientes com hipertonia após acidente vascular encefálico, tendo também como uma característica muito grande a associação dessa estimulação elétrica funcional junto à cinesioterapia, que é o que realmente vamos abordar neste trabalho. O paciente em questão, através desse relato de experiência, ele chegou para a gente na Clínica Escola de Fisioterapia do UniP em meados de março desse ano, relatando como uma HDA, como a história da doença atual dele, que ele estava há 5 anos atrás, em 2018, subindo no ônibus indo para casa. E quando ele estava descendo do ônibus, ele sofreu uma queda e começou a sentir sinais de dormência pelo corpo. Esperou os sinais cessarem e dias depois ele foi ao médico, onde se constatou realmente esse acidente vascular encefálico do tipo isquêmico, de etiologia isquêmica. E de história pregressa, ele já tinha uma hérnia inguinal e uma osteofitose que não tinha exatamente a relação comum com esse paciente, mas que em anos anteriores a isso, ele já era um paciente etilista. Então ele chegou para a gente com uma queixa principal de dor no punho direito e de déficit motor, Ele reclamava muito desse déficit motor na marcha dele, tendo em vista que o hemicorpo direito dele era o acometido. Então ele tinha déficit na marcha e déficit motor em membro superior esquerdo, que ainda apresentava um padrão rígido motor, de flexão de cotovelo, punhos e dedos muito grande, Então ele tinha esse relato de dor, de queixa de dor no punho, e também ele tinha esse relato principal de déficit motor, de ele não conseguir fazer as atividades de vida diária dele, tendo que usar muleta, tendo que andar segurando os locais, para que ele não viesse a sofrer mais uma queda. Então esse paciente chegou para a gente, ele tem cerca de 73 anos de idade, e aí a gente foi fazendo toda a avaliação, fez o primeiro dia de fisioterapia com a fisioterapia convencional, e posteriormente a gente foi trabalhando com ele essa fisioterapia convencional, que a gente constatou o déficit de força muscular em membros inferiores e no membro superior são. Então a gente foi fazendo toda aquela fisioterapia convencional, mas a gente viu nas literaturas, através também da nossa orientação da nossa preceptora, que também era a Miriam Lúcia da Nóbrega Carneiro, que ela trouxe para a gente que tinha muita eficácia a estimulação elétrica funcional
em comparação e juntamente, né, no trabalho associado com a cinesioterapia. Então nós realizamos a primeira sessão com ele, no terceiro atendimento, né, foi a primeira sessão da estimulação elétrica funcional, e ele já teve uma resposta muito boa, na qual a gente posicionava os eletrodos na região anterior do braço, que a gente fazia aqui nos músculos extensores e posicionados, e quando a estimulação elétrica era referida, né, para o paciente nesse local, era feita a extensão com o auxílio da corrente associado com o exercício ativo do paciente, onde eu como terapeuta, ao final da amplitude, ajudava o paciente para que ele tivesse uma eficácia ainda melhor desta terapia. Isso aí era feito de forma repetitiva, onde a gente teve alguns parâmetros, né, como base para fazer com que esse paciente tivesse realmente uma eficácia comprovada aí a longo prazo, né, para que ele tivesse a sua funcionalidade retomada e não somente ali o bem-estar momentâneo. Então, a terapia utilizada era o phase síncrono com Rise and Decay de 4 segundos, o tempo on e off de 8 segundos, e aí a gente fazia associado com a frequência de 50 Hz e a intensidade de 100 Hz, onde era de forma associada aí de 15 a 20 minutos. E aí nós utilizávamos como essa ferramenta associada à cinesioterapia, que a gente fazia mobilização ativa assistida até o final da amplitude de movimento associada a esse alongamento, né, de toda a cadeia flexora, que estava ali encurtada em decorrência do padrão de espasticidade, do padrão hipertonia. E aí a gente ia fazendo também associado com outras técnicas, como por exemplo o exercício de sentar e levantar, reaprendizagem motora e outros tipos de intervenção que era também para fazer de uma forma associada a outras queixas do paciente, como a falta de força dos membros inferiores, a questão da dor no punho e tudo mais. Então ele foi referindo um alívio realmente nessa região, que a longo prazo foi cada vez mais melhorando esse quadro álgico e esse quadro motor do paciente. Então observou-se a partir dessa vivência que o paciente em questão ele teve uma resposta motora muito boa, né, a longo prazo, depois desses 4 meses, onde após a primeira intervenção, o primeiro dia de intervenção, ele já tinha apresentado uma boa resposta reflexa motora e também uma boa resposta no quesito emocional, onde ele veio com muito mais animação, muito mais esperança em comparação ao seu primeiro dia de intervenção somente com a cinesioterapia convencional. Isso nos mostrou que a cinesioterapia é sim uma ótima intervenção, mas que quando associada à estimulação elétrica funcional, tem muito mais tributos a agregar para o paciente e para o terapeuta, pois a longo prazo pode sim ter uma retomada de funcionalidade muito recompensante.